Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós estamos começando mais uma edição do nosso Bom Dia Evangelizar. Faltando 2 minutos para as 9 horas da manhã, 8h58 pelo horário de Brasília. E que bom ter a sua companhia em qualquer lugar do Brasil. Onde é que você está agora? Está no Tocantins? Ou está no Amazonas? Está em Parintins? Alô, Parintins, bom dia. Alô, Marabá, bom dia. Aracaju, Maceió, Brasília, bom dia. A partir de agora até às 10 horas da manhã com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Lembrando que nós estamos falando para 22 capitais brasileiras. São mais de 2.200 cidades espalhadas pelo Brasil inteiro. E a gente sempre agradece a você por deixar a gente entrar no seu lar, no seu trabalho, nesta manhã. Às 10 horas da manhã, a gente termina o programa e começa o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti, em 2 horários, 10 da manhã e 10 horas da noite. Então a gente faz essa 1 hora com muita informação para que você fique bem informado. Vamos conferir então os nossos destaques, o que vai ser notícia nesta quarta-feira mariana. Coloca no ar. No programa de hoje, o Brasil se torna o país que mais cresceu no turismo internacional em 2025. Planos de saúde apresentam reajuste menor neste ano. Programa Minha Casa Minha Vida lança 109 empreendimentos em todo o país. Carros, caminhonetes e veículos mistos fabricados há 20 anos ou mais estarão isentos do IPVA. E por falar em IPVA, o Paraná terá o mais barato do Brasil no ano que vem. Vamos acompanhar as temperaturas em algumas cidades do Brasil. Você acompanha também que aumenta o número de fraudes e golpes pelo Pix. Mapeamento brasileiro revela que a Antártica tem uma área livre de gelo maior do que se imaginava. Governo do Paraná apresenta uma ferramenta para ajudar mulheres. Sistema Cantareira atingiu nesta semana o menor nível em quase 10 anos. OMS passa a incluir canetas emagrecedoras entre as opções válidas para tratar a obesidade como doença crônica. Brasil anuncia que eliminou a transmissão de mãe para bebê do HIV. O índice semanal que mede o custo de vida das famílias acelera para 0,28% no fim de novembro. E para encerrar, o nosso momento de oração com o Padre Jorge Fortunato desta quarta-feira mariana. Fique conosco, já começou o nosso Bom Dia Evangelizar. Que bom ter a sua companhia. Hoje é o dia 3 de dezembro, né? Hoje é o Dia Mundial de Combate à Pirataria e hoje também é o Dia Nacional de Combate às Alergias. Você sabe que o Brasil tem 30% da população com alergia e é que é um problema, é um perigo, né? Alergia alimentar, alergia de pele e alergia respiratória. 30% dos brasileiros têm algum tipo de alergia. E hoje é o Dia Nacional de Combate às Alergias. Vamos começar com informações, com notícias, para você ficar bem informado. Vamos falar sobre o turismo brasileiro, que só avança, né? É uma maravilha, graças a Deus. O Brasil se tornou o país que mais cresceu no turismo internacional neste ano de 2025. Segundo o último relatório da ONU Turismo, entre janeiro e setembro, o número de turistas estrangeiros que chegaram ao país saltou de 45% em relação a 2024, ou seja, subimos 45% em relação ao ano passado. Com mais visitantes, o turismo movimenta mais dinheiro, gera mais empregos e atrai olhares, né, do mundo para os destinos nacionais. Desde capitais famosas, né, até praias, montanhas, interiores repletos de belezas, que são maravilhosas, né, de serem vistas, né? Olha que imagem bonita, né, do Rio de Janeiro, essa Bahia linda aí e vários outros pontos do Brasil. É a indústria que não polui, é o turismo. Aliás, a gente precisa avançar mais e mais. Aí um detalhe, não só o turista internacional que chega, não. Aumentou também o turismo interno, mais brasileiros conhecendo o Brasil. Esse é o Parque Tanguá, que você acaba de ver aí, ó, tá vendo? Curitiba. Ponte Rio-Niterói. É um lugar mais bonito do que o outro. Sensacional. Agora a gente fala sobre plano de saúde. Muita gente preocupada com o reajuste do plano de saúde. Calma, que parece que não vai subir tanto não neste 2025 para 2026.
de acordo com os reajustes pagos pelos planos de saúde, né? Os coletivos, né, que diminuíram, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que é quem coordena, que é quem comanda. A correção média dos planos médico-hospitalares coletivos foi de 11,15% até agosto, um pouco menor que no ano anterior. Para quem tem plano só odontológico, o aumento foi ainda mais leve, 3,68%. A queda ajuda a aliviar o bolso de muitas famílias, né? Embora os valores ainda subam. E a economia no preço depende do tipo e o tamanho do contrato. Plano de saúde, a gente costuma dizer que é igual a seguro de automóvel. A gente paga para não usar. Mas quando vai usar, a gente quer ter um plano bom, né? Decente, que nos atenda a todas as nossas necessidades. Que a gente chegue e faça o exame, que a gente chegue, se precisar, que esteja internado num hospital decente, com todas as condições, com atendimento médico, clínico, tudo certo. É para isso que a gente paga. E aumenta todo ano. Esse parece que vai ter um aumento menor, é o que a gente espera. Os dados, os números e a informação é da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E o Minha Casa Minha Vida, hein? Que faz um sucesso no Brasil e dá moradia a quem precisa há muito tempo. Saíram dados divulgados pelo governo sobre os investimentos para 2025 e também projeção para 2026. Em novembro deste ano, o programa Minha Casa Minha Vida lançou 109 empreendimentos em todo o país, somando 8.200 novas moradias em construção, o que beneficia cerca de 32 mil pessoas. As obras abrangem diferentes públicos: 1.900 unidades rurais, 424 em parceria com entidades sociais e mais ou menos 6 mil residências urbanas. O impulso dado neste mês reforça a meta de levar a habitação digna e casa própria às famílias de baixa renda em diversas regiões do Brasil, né? A área urbana, né, para quem quer uma casa própria através da Minha Casa Minha Vida, esse programa do governo federal, é para quem ganha até R$12 mil. Pode se cadastrar para ter a casa própria na área urbana, nas cidades. Na área rural, R$96 mil ao ano. Pode também se inscrever para o Minha Casa Minha Vida. Por melhor que seja o projeto, o plano do governo federal, muita gente comprando imóvel, ainda tem muita gente também sem casa própria. E a gente precisa que todo mundo tenha um lar, né? Para chamar de seu. Nada melhor do que voltar para casa, bater na parede, sentar à mesa e dizer: a casa é minha, daqui não saio. E é bom, né? Agora a gente fala sobre o IPVA. Atenção, ó. Tem um projeto, aliás, foi votado ontem em Brasília, a Câmara dos Deputados, foi até tarde da noite. Inclusive, fiquei acompanhando essa votação. A Câmara Federal aprovou a PEC 72/23, que é isenta de IPVA os carros, caminhonetes e veículos mistos fabricados há 20 anos ou mais. A decisão foi tomada por ampla maioria. No primeiro turno, 412 votos a favor. No segundo turno, 397 votos a favor. A medida, né, e com essa medida, donos de veículos mais antigos passam a não pagar mais o IPVA, que é anual. Algo que já valia em alguns estados, mas agora será regra nacional. Unifica, né? Porque o estado de São Paulo tinha uma regra, o de Minas tinha outra, o Paraná uma regra, Santa Catarina, Sergipe, Alagoas, enfim. Agora é o Brasil inteiro. Teve 20 anos, completou 20 anos de uso, não paga mais o IPVA. É mais economia no bolso do trabalhador, né, que se desloca com carro não tão novo assim. Mas tem que manter com a atualizada manutenção para não ficar na rua, né? IPVA não paga mais. Por falar em IPVA, o estado do Paraná anunciou ontem os descontos do IPVA 2026. Para o ano que vem, o IPVA do Paraná vai ficar bem mais leve no bolso. A alíquota, que é o percentual usado para calcular o imposto, cai de 3,5% para 1,9% do valor do carro.
a maior redução da história e agora o Estado passa a ter também o menor imposto sobre automóveis do Brasil. Quem pagar à vista ainda deve garantir mais um desconto, que é de 6% pagando à vista. Fazer uma conta aqui, né? A economia pode chegar a 49%, praticamente metade do valor pago neste ano de 2025, quase metade. Um carro popular, por exemplo, avaliado em 50 mil, que pagou neste ano 2025 1.750 de IPVA, pagará R$ 950 no ano que vem, graças aí à nova alíquota de 1,9% com o pagamento à vista. O valor total fica ainda menor, apenas R$ 893. Para quem optar pelo parcelamento, poderá dividir o IPVA no ano que vem em 5 cotas entre os meses de janeiro e maio. Nestes casos, serão oferecidos descontos adicionais, o que pode deixar o valor final ainda menor. É bom lembrarmos sempre que o IPVA é o imposto estadual, mas também que vai para os cofres dos municípios. 50% arrecadado fica para o Estado, para as obras estaduais, e 50% para o município onde o carro foi emplacado. IPVA mais barato significa que sobra dinheiro no bolso para movimentar a economia local também. E menos inadimplência, né? Menos inadimplência. A gente faz agora as temperaturas pelo Brasil. Como é que está a temperatura na sua cidade? Está chovendo aí ou não está chovendo? Está calor? Em Cuiabá já está calor. Cuiabá já está com temperatura de 28 graus. Impressionante. Mas a gente tem outras temperaturas aqui pelo Brasil que já vão aparecer aí na sua televisão. Olha aqui, a temperatura em Curitiba, né? A máxima prevista para hoje é de 29 graus. A capital do estado do Paraná, no meio da manhã, quase 10 horas da manhã, com temperatura agradável neste momento de 20 graus. Máxima de 29, sol entre nuvens, tempo nublado ainda. Macapá, a capital do Amapá, sol entre nuvens também, mas o tempo abafado, 32 graus de máxima. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, a máxima de 32. Alô, Juiz de Fora. Juiz de Fora nos acompanha pelo canal 15.1. Muito obrigado pela audiência. Teresina, sempre quente, Teresina. Abafado tempo em Teresina, capital do Piauí, 39 graus a máxima hoje. Já está fazendo 29 graus em Teresina. Alô, Teresina. Joinville, Santa Catarina, que nos acompanha pelo canal 49.1. Tempo nublado, 29 graus a máxima prevista para hoje em Joinville. E em Recife, capital de todos os pernambucanos, com sol no Recife. Que maravilha, né? Um abraço ao povo querido do Pernambuco que nos acompanha pelo canal 49.1. Muito obrigado pela sua audiência. Fala de Pix, falar de dinheiro. Faz um Pix aí para mim, já ouviu essa frase? Não. O Pix, você sabe, foi criado em 2018, né? Criado, idealizado pelo Banco Central e colocado em prática em 2020. E todos os dias milhões e milhões e milhões de reais são transferidos, né? São transacionados via Pix. Acabou aquele negócio de você estar fazendo TED, né? Enfim, ir no banco, não precisa. É prático, é rápido, é fácil, mas também tem um detalhe, tem que ter um cuidado danado, porque todos os dias tem golpes, tem fraudes através do Pix. Tem uma reportagem que nós preparamos e você vai acompanhar agora. Coloca no ar. O Pix, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, revolucionou a forma como os brasileiros movimentam dinheiro, mas a popularidade veio acompanhada de um aumento preocupante nos casos de fraude e golpe. Pelas ruas, o sentimento é misto. De um lado, a praticidade, de outro, o crescente medo dos golpes. Só no primeiro semestre de 2025 foram registrados quase 7 milhões de tentativas de fraude no setor bancário. Hoje em dia é o que a gente mais usa, né? Hoje em dia a gente já não anda com dinheiro, não anda com nem cartão mais, basicamente. Então, eu acho seguro, sim. Nunca tive nenhum problema. É um sistema bem facilitador, né? Que nós, para tudo, a gente usa o Pix hoje em dia. O seu Jorge já caiu em um golpe do Pix. E olha, foi complicado e pela dor de cabeça nem procurou ajuda para reaver o dinheiro. Eu estava em Fortaleza. E daí foi aonde que essa mulher ligou para mim, não sei quem é, dizendo que meu filho tinha sofrido um acidente e precisava de R$800.
Aí eu peguei e passei os R$ 800. E por conta dos números altos dos golpes e para elevar o nível de segurança, o Banco Central implementou o Mecanismo Especial de Devolução, o MED, um protocolo que simplifica o processo de recuperação de valores em casos de envio indevido por crime ou falha operacional. Ele vai conseguir bloquear todas as contas que o dinheiro passar. Então, quando o dinheiro cair nessa conta, imediatamente ele vai passar para a próxima. Para a próxima, para a próxima, para a próxima. E o Banco Central vai conseguir rastrear e pegar o teu dinheiro de volta. E os golpes são vários, hein? E é preciso agilidade quando cair. Então você vai denunciar em 3 lugares. Para a polícia, para o teu banco por telefone e para o teu banco pelo aplicativo do banco. Quando você fizer isso, o que o banco vai fazer? O banco automaticamente vai bloquear na hora todo o trânsito do dinheiro e você vai poder receber o teu dinheiro de volta. Com o MED, o Banco Central conseguiu mitigar os danos, mas cabe ao cidadão seguir atento, desconfiando de urgências e verificando sempre o destinatário, garantindo que a praticidade do Pix não se transforme em prejuízo. Verdade. Está em Fortaleza, né? Bela Fortaleza, de férias e cai num golpe, não dá, né? Ou em qualquer outro lugar do Brasil, em Curitiba, São Paulo, enfim. Uma dica. Esse senhor que apareceu na reportagem aí falou que recebeu uma ligação dizendo que era um parente, né? Para fazer o depósito via Pix. Está aí ele, né? Está na sua televisão. Ó, é o seguinte, eu tenho uma dica aqui, deixa eu virar para a câmera 1, que eu quero falar para você que nos acompanha agora em qualquer lugar do Brasil. A inteligência artificial ela foi criada para o bem, mas tem muita gente que usa para o mal. Se você receber uma ligação dizendo, ô mãe, ô pai, vô, vó, faz um Pix que eu estou precisando pagar e faltou dinheiro, já estourei meu limite de Pix do dia. É mentira, não deposita. Que seja o seu neto, que seja o seu filho, que seja um parente, um amigo seu. Faz o seguinte, com as pessoas mais próximas, uma dica que a gente dá aqui no nosso Bom Dia Evangelizar, dentro de casa, criem um código. Isso, um código. Tem cachorro em casa? Como é o nome do cachorro? Pergunta. Tem gato? Como é o nome do gato? Qual é o número da casa? Se a pessoa do outro lado responder o nome do cachorro ou do gato, opa, é meu filho. O que almoçamos ontem? O que jantamos ontem? O que conversamos ontem no quintal? Puxa uma conversa para saber, porque a voz é igual, o computador muda a voz. Então não dá para saber se é meu filho, se é minha neta, se é minha esposa. O mesmo acontece com você em casa. Então fica a dica. O Pix é muito bom, mas tem muita gente do mal utilizando para aplicar golpe na gente, né? Aí não dá. Falar da cantata aqui, ó. Alô, bairro Hugo Lang, em Curitiba. Um convite especial para vocês, ó. A paróquia Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Tem um convite especial aqui em Curitiba, no bairro Hugo Lang. Sábado agora tem missa às 6h, tá? Seguida da apresentação do coral e alto de Natal no domingo também. A celebração também será às 18h no domingo, seguida de apresentação do coral e alto de Natal também no domingo. Sábado e domingo sempre às 18h. E tem um diferencial. A locomotiva iluminada da Rumo irá passar ao lado da paróquia às 9h. É bem ali do lado da linha do trem, no bairro Hugo Lang. Vivencie esse momento lindo, né? Com sua família. Leve toda a família lá na paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria, no bairro Hugo Lang. Bairro Hugo Lang. Sábado, 18h e domingo, 6h também. Muito bom. Que horas são agora? 9h19, horário de Brasília. Vai aparecer aí na sua televisão uma cidade maravilhosa, linda, riquíssima. Já está aí, ó. Não demorou muito, não. Aí é o campo do Águia, o time de Marabá. Aí é a imagem do Rio Tocantins. Marabá nos acompanha pelo canal 20.1. Alô, Marabá. Alô, povo do Pará. Bom dia. Nós já voltamos. Voltamos.
Imagens de Irani, meio oeste de Santa Catarina, ali caminho para Chapecó, Xanxerê, Concórdia. Irani, que é o berço do contestado, aí foi início, né, da Guerra do Contestado, uma guerra por território entre o Paraná e o estado de Santa Catarina. Irani antigamente pertencia ao estado do Paraná, agora é de Santa Catarina. Um abraço ao povo querido de Irani. Voltamos aqui ao vivo dos nossos estúdios para todo o Brasil. Agradeço a sua audiência. Muito obrigado. Até às 10, viu, gente? Não esqueça, 10 horas da manhã, o Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus, em 2 horários, 10 horas da manhã e 10 horas da noite. Fique conosco, não saia daí, continue conosco na TV Evangelizar. Vamos fazer um giro pelo Brasil? Vamos! Roda a nossa vinheta para a gente atualizar as principais notícias do país. Mapeamento inédito brasileiro revelou que a Antártica tem uma área livre de gelo maior do que se imaginava. Pesquisadores identificaram regiões antes cobertas por gelo permanente que agora estão expostas, agora é só água, o que acende um alerta sobre os impactos do aquecimento global. Essas áreas sem gelo ajudam a entender como o continente está mudando, influenciam o clima do planeta e podem acelerar o derretimento das geleiras ao redor. O estudo reforça também a importância de monitorar a Antártica para prever os efeitos das mudanças climáticas nos próximos anos. Isso aí é o aquecimento global, que todo mundo fala, que você escuta todos os dias no rádio e na TV e lê também nos jornais. Por isso que é realizada todo ano a COP, que no Brasil, neste ano, há 15 dias, há quase 2, 3 semanas, a COP30 em Belém do Pará, para discutir este problema aí do aquecimento global, menos poluição, para que a gente cuide do planeta, não para mim, nem para você, para as futuras gerações, né? Netos, bisnetos e futuras gerações, né? Aquecimento global, temos que cuidar. Olha aqui, temos que cuidar também, né? Aliás, a Suelen Rodrigues já está conosco agora. A gente tem que cuidar também das nossas mulheres, né, que comandam os lares brasileiros e cada dia mais trabalham. E cada dia que passa, né, muita gente desmerece o trabalho de uma mulher. Está aqui a Suelen Rodrigues, né, Suelen? Impressionante, ainda tem que conviver com a violência doméstica, a violência, crime de feminicídio pelo Brasil inteiro. Mas tem um programa legal criado aqui pelo Estado do Paraná para proteger as mulheres. Tudo bem, Suelen? Como é que está Maringá? Bom dia. Bom dia, Dilson, para você que está nos assistindo. 26 graus em Maringá, um ventinho, tá fresco. E é isso mesmo que você falou, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná está desenvolvendo uma ferramenta de inteligência artificial inédita no Brasil para prever o risco de mulheres vítimas de violência doméstica a voltarem a ser agredidas pelos seus parceiros. É um algoritmo que chama revitimização, baseado em IA, que vai cruzar mais de 15 milhões de dados de boletins de ocorrência registrados entre 2010 e 2023. O sistema também vai gerar um índice de risco de 0 a 1. E os fatores analisados serão se o casal possui filhos, se a mulher depende desse parceiro financeiramente ou se ele tem acesso ou possui armas de fogo. Segundo a Secretaria e a Delegacia da Mulher, o algoritmo não vai substituir o trabalho policial, mas vai auxiliar no combate a reincidências, melhorar o atendimento a essas mulheres para que elas não fiquem mais desprotegidas. A previsão do desenvolvimento desse aplicativo é até 2026. E é necessário estes tipos de projetos, né, Adilson? Porque olha esse índice. De janeiro a agosto de 2025, mais de 70 mil denúncias de violência doméstica foram registradas no Paraná. E quase 4 milhões de brasileiras sofreram violência no país somente neste ano de 2025. Eu volto com você. Suelen, você volta daqui a pouco ao vivo de Maringá com 26 graus de temperatura na cidade de Canção. Triste, né? Esses números que ela trouxe aí pra gente, né? Números que não param de crescer na violência contra a mulher, impressionante, mas ainda tem autoridades que pensam, que se preocupam e que usam a tecnologia para proteger a mulher. Atenção, você que é o valentão de cozinha.
Cuidado, seus dias estão contados livremente nas ruas. A Suelen volta daqui a pouco. Vamos continuar com o nosso giro? Vamos continuar com o nosso giro. A gente começa a falar agora com o sistema Cantareira. Olha que preocupação para o estado de São Paulo. Estamos falando de água, viu, gente? Pode faltar água em São Paulo. Meu Deus, que imagem! Tudo vazio aí, diretor. Olha só, tudo vazio. Sistema Cantareira, principal responsável pelo abastecimento de água na Grande São Paulo, atingiu nesta semana o menor nível de quase 10 anos. Os reservatórios registraram apenas 20% de sua capacidade. Essa queda acende um alerta de crise hídrica, né? Tá faltando água. O Cantareira abastece cerca de 9 milhões de pessoas. E se não chover o suficiente, o risco de racionamento e restrições é real. Olha que imagem. Autoridades pedem uso consciente da água e planejam reduzir captações, medida que já havia começado em 2025. E é um problema. A gente não vive sem água. Agora você imagina uma região, uma parte de São Paulo, da cidade de São Paulo e região metropolitana, 9 milhões sem água. É o que pode acontecer se não chover o suficiente. Por mais que chova, mais para os técnicos, para os entendidos, tem que chover o suficiente para que a represa suba um pouco mais. Por enquanto, só está a 20% da sua capacidade, o que é quase nada, né? Para abastecer 9 milhões de pessoas. Obesidade é um problema sério, não só nosso brasileiro, mas da humanidade. A informação é da Organização Mundial de Saúde, que passou a incluir os medicamentos como GLP-1, as chamadas canetas emagrecedoras, entre as opções válidas para tratar a obesidade como doença crônica. Eu vou repetir, obesidade virou doença crônica. A recomendação vale especialmente para adultos com obesidade, com exceção de gestantes, e orienta também que o remédio seja usado junto à dieta equilibrada. E mais atividade física, né? O detalhe. A decisão reconhece a obesidade como condição de saúde complexa e permanente. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ressalta que o remédio sozinho não resolve tudo. É parte de um cuidado amplo e a longo prazo também. É um cuidado, né, que tem que ter. O remédio importante e é o que está dizendo a Organização Mundial da Saúde. Mas a boa alimentação saudável, procure um médico especialista. Você está com quantos quilos a mais? Com 10, 15, 20, 30 quilos, 5 quilos, quer emagrecer? Emagrecer significa saúde. A obesidade, o peso a mais, significa trazer doença. É a diabetes, é a pressão alta, tantas outras doenças, né? E com a diabetes vem outras doenças, né? E com a pressão alta também vem outras doenças, como as cardíacas, por exemplo. Então, alimentação saudável e atividade física. A Suelen já está aqui comigo? Pode colocar a Suelen aqui de volta, que a gente vai continuar falando de saúde. A Suelen está checando ali informações, ela não para, viu, gente? É o dia inteiro desse jeito, se comunicando conosco aqui na redação. O assunto agora é HIV. Olha aqui que notícia legal, que notícia bacana, né? O Brasil anunciou que eliminou a contaminação, a transferência, vou usar um termo diferente, a transmissão do HIV da mãe para o filho. Ô Suelen, que notícia boa, hein, querida? Isso mesmo, Adilson. O Brasil registrou um marco histórico no combate à AIDS no país. Uma queda de 13% no número de mortes entre 2023 e 2024, o menor índice em 32 anos. Segundo o Ministério da Saúde, esse resultado vem principalmente pela ampliação do diagnóstico e do acesso gratuito ao Sistema Único de Saúde, aos tratamentos mais modernos capazes de tornar aí o vírus indetectável e intransmissível. E tem mais, como você falou, eles zeraram a transmissão
do HIV entre mãe e bebê e também registrou uma queda entre as gestantes com a infecção. O uso de medicamento de prevenção como a PrEP também cresceu mais de 150% desde o ano passado e hoje 140 mil brasileiros utilizam o método diariamente. O Ministério também classificou o resultado como uma conquista histórica mundial e reforçou que duas das três metas globais de enfrentamento ao HIV foram alcançadas pelo país. E além dos avanços na rede de atendimento, o governo também lançou editais que somam mais de 9 milhões no combate à AIDS. Eu volto com você, Adilson. Obrigado, Suelen. Um abraço ao povo querido de Maringá que nos acompanha, que nos dá um carinho da audiência. Suelen Rodrigues conosco ao vivo, lembrando a você que o Brasil é referência, sempre foi desde o começo da doença da AIDS, lá no final dos anos 80. Vocês lembram, né? O Brasil sempre foi referência, o primeiro país a dar um tratamento digno ao seu cidadão através do SUS. E isso a gente não pode esquecer. E eles não param de pesquisar e trazendo boas notícias para nós, a área médica brasileira. Agora a gente fala sobre a economia, sobre o índice de preços no país. Você já está vendo aí, ó, o IPCA 5. Né? Índice semanal que mede o custo de vida das famílias acelerou para 0,28% no fim do mês de novembro, ante 0,14% em outubro. Com isso, a inflação acumulada pelos últimos 12 meses chegou a 4,3%. Entre os itens que mais pesaram no bolso das pessoas, subiram os preços de passagens aéreas, energia elétrica, residencial, né? E serviços de saúde. Por outro lado, alimentos como tomate, leite longa-vida registraram queda. Por isso, esse equilíbrio. O tomate baixou de preço mesmo, hein? Eu vi preço do tomate no mercado a R$ 2,50. Promoção de tomate, né? Por isso que alguns preços sobem, outros baixam e, na média, deu essa inflação até agora de 4,3%. Deixa eu falar de nomeação aqui. Acabou de chegar, atenção, Vaticano urgente. Papa Leão XIV acabou de nomear o Monsenhor Evandro Campos Mário para bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Está aí a imagem dele, ó, Monsenhor Evandro Campos Maria, né? Monsenhor Evandro Campos Maria para bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Saiu agora há pouco, questão de minutos, diretamente de Roma, diretamente do Vaticano. A outra informação que eu tenho para você é sobre o Natal Solidário. Está chegando. É dia 13, agora, 13h, na Praça Grandona, Nossa Senhora de Salete, que cabe muita gente, milhares e milhares de pessoas, no Centro Cívico, na capital do estado do Paraná. Você está vendo aí imagens do ano passado, na festa da obra Evangelizar é Preciso, em parceria com a Pastoral da Criança também. Um momento de renovação, de fé, essa parceria fantástica com o projeto Abracei, né? Você e a sua família são os convidados, façam parte desse grande momento, dia 13, está chegando, a partir da 13h, na Praça Nossa Senhora de Salete. Serão momentos de oração, de missa, adoração e, claro, o grande show do Padre Reginaldo Manzotti, fechando toda a festa no dia 13. Não perca, você é convidado no Centro Cívico. Eu quero fazer um convite para você, não saia daí. Hora certa que está aparecendo na sua televisão, 9h40, horário de Brasília. Daqui a pouco, Padre Jorge Fortunato conosco. Você já está vendo aí imagens do nosso ostensório, né? Daqui a pouco, aquele momento de reflexão, eu tenho certeza absoluta e com toda a razão, é o momento que você espera, né? Ao lado da sua família, no conforto do seu lar, para pedir a Deus e principalmente agradecer. Não saia daí, a gente já volta com o Padre Jorge Fortunato. Já temos imagens da bela Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Já temos. 50.1, nosso canal da TV Evangelizar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tempo nublado, agora quase nublado, né? 24 graus agora a temperatura em Campo Grande. Alô, Mato Grosso do Sul, bom dia. Voltamos com o nosso Bom Dia Evangelizar. 9h44, horário de Brasília. Que bom ter a sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência.
nesta quarta-feira mariana, né? Você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil, a gente agradece muito a sua audiência, a gente agradece muito por você nos deixar entrar na sua casa, no seu lar. Ou em qualquer lugar do mundo, você está vendo aí o nosso site, no nosso YouTube, nosso canal do YouTube, o nosso endereço aí, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Muita gente nos acompanha nos Estados Unidos, Europa, Ásia, ou aqui no Brasil mesmo, né? Estamos com 90% do território nacional na nossa cobertura da nossa TV Evangelizar. E é por isso que a gente pede sempre a sua ajuda, né? Para que você seja um associado da obra Evangelizar. É preciso para que você nos ajude a chegar a 100% do território nacional. Então a gente faz o convite para você ligar para a gente no 0800 410 6060 ou 3221 606041, nosso código de área. Não se esqueça, daqui a pouco tem o Padre Reginaldo Manzotti às 10 horas da manhã com o programa Experiência de Deus. Está aí o Padre Reginaldo Manzotti, que está há 20 anos no ar, com a liderança de audiência, tanto no rádio quanto na televisão. É já já, não saia daí. Agora, coladinho com a gente aqui, aquele momento que você sempre espera, né? No nosso programa, no nosso Bom Dia. Com o Padre Jorge Fortunato. Já está conosco. Tá tudo bem, Padre? Bom dia, que prazer, saiba disso. Bom, eu falo isso para o senhor todo dia, né? Que prazer ter a sua companhia todos os dias conosco, viu, Padre? Bom dia. Olá, Dilson, bom dia. O prazer meu também estar aqui no Bom Dia Evangelizar, sempre com você e com todos que estão na audiência da TV Evangelizar. Queremos hoje trazer a você, neste dia, nesta quarta-feira, um momento de reflexão para exatamente entendermos este período que nós estamos vivenciando, que é o Advento. Você que está em casa, você que está no trabalho, aqueles que também nos acompanham pelos aplicativos da TV Evangelizar, pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Nós queremos hoje também colocar em prática a nossa fé, para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa olhar sobre nós. Diante do Santíssimo Sacramento, nós queremos hoje colocar todas as intenções que você está enviando para nós. Rezar por você, rezar pela sua casa, rezar pelo seu trabalho, não é verdade? Para que Deus, para que Jesus Eucarístico nos livre de todo o mal. E hoje o nosso tema é este: obediência que gera bênção. Olha aí, que tema maravilhoso. Por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia, veja a imagem que está agora na sua TV, a obediência da Virgem Maria que gera bênção, que gerou bênção para todos nós. O texto está em Lucas, capítulo 2, versículos do 21 ao 22. Versículos do 21 ao 22, que nos diz assim o texto hoje. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Veja, isso é obediência. Obediência da bem-aventurada Virgem Maria e a obediência que São José também teve. É sempre bom lembrar, meus irmãos, minhas irmãs, que nós não vemos palavras de São José na Sagrada Escritura, mas vemos gestos. Gestos de obediência, atitudes de obediência. Diante das necessidades que São José teve com Nossa Senhora, foram gestos de obediência. Souberam, de fato, ouvir ao Senhor, dentro daquela perspectiva que eles tinham no seu tempo. E esta mesma obediência precisamos ter neste tempo do Advento, não só no tempo do Advento, mas em todo momento da nossa vida. Quantas vezes nós nos sentimos de fato tristes, não é verdade? Quantas vezes você se sente, às vezes, com um sentimento depressivo dentro do seu coração?
E no nascimento de Jesus, vemos, portanto, o acontecimento maior para nós, cristãos. Vemos, portanto, o acontecimento por excelência para mim e para você. Jesus nasce. Jesus nasce e está recém-nascido. Isso nós vamos contemplar lá no dia de Natal. E o recém-nascido está nos braços da mãe, nos braços da Virgem Maria. E sempre São José está ali, é a Sagrada Família, obediente aos propósitos de Deus. E como que nós permanecemos, de fato, obedientes aos propósitos do Senhor? Nem sempre aquilo que Deus quer para nós é aquilo que nós queremos. Nem sempre aquilo que Deus almeja para nós é aquilo que nós também almejamos. Por isso a necessidade de hoje, eu e você, nos colocarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, faça a tua vontade em mim. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Senhor, faça a tua vontade na minha caminhada. E queremos rezar por você hoje que está em casa. Quantas preocupações hoje na sua mente, na sua cabeça, não é verdade? Preocupações com a saúde de um filho, preocupações com a sua empresa, com o seu trabalho, preocupações com aquilo que você necessita hoje, de fato, para que o Senhor possa realmente fazer a vontade dEle na sua vida. Se coloque exatamente aos cuidados do Senhor. Se coloque aos cuidados do Senhor para que Ele faça a obra dEle em você, meu irmão. E nesta quarta-feira, neste dia 3 de dezembro, estamos pertinho do Natal, caminhando para a segunda semana do Advento. Vamos neste final de semana, neste domingo que vai chegar, acender a segunda vela do Advento, à espera do menino Jesus. Trilhar neste caminho iluminante e iluminado, para que o nosso Natal seja de fato um Natal de luz e não de trevas. E quando falamos um Natal de trevas, é também exatamente mergulhar na espiritualidade do nascimento de Jesus, como você vê agora no seu televisor. A bem-aventurada Virgem Maria, cuidando deste menino, cuidando deste recém-nascido, e os gestos solidários e fraternos de São José. Os gestos solidários e fraternos de São José, o pai adotivo de Jesus. Obediência. Obediência em ouvir ao Senhor. Às vezes, ouvir ao Senhor pode doer no primeiro instante. Às vezes, ouvir ao Senhor nesta obediência pode gerar uma frustração. Pode gerar exatamente uma decepção. Não é verdade? São livramentos. Quantos livramentos você teve neste ano? Quantos livramentos tivemos neste ano? No presente momento, até nos revoltamos com o Senhor. No presente momento, nós não entendemos. Mas depois, quando a poeira baixa, aí sim, a gente diz assim: de fato, Deus me livrou. Deus me livrou de uma situação. Deus me livrou de pessoas perversas. Deus me livrou de uma situação que naquele momento eu não entendia, mas agora eu entendo. Veja, irmãos, é o entendimento. E hoje nós queremos exatamente professar a nossa fé na Eucaristia, Jesus que está diante de nós, mas também dizer: Senhor, livrai-me do mal. Jesus Eucarístico, abençoai a minha casa. Senhor, abençoai a minha vida. Defendei-me, Senhor, de todos os males. Protegei-me, Senhor, nas adversidades da minha vida. Esteja, Senhor, dentro do nosso trabalho. Esteja, Senhor, no seu casamento. Esteja, Senhor, na sua vida. Esteja, Senhor, à nossa frente. É uma oração, é uma súplica.
Então hoje coloquemos as nossas intenções urgentes e emergentes diante do Senhor. Vamos ouvir esta canção que a Joelma preparou para nós e adorar ao Senhor como já estamos. Adorar ao Senhor para que Ele possa realmente permanecer entre nós pela nossa adoração e dizer por meio desta música: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por tantos livramentos que fizestes neste ano na nossa vida. Obrigado, Jesus, por tantas situações que o Senhor nos colocou e o Senhor esteve conosco até aqui e estará conosco sempre. Jesus Eucarístico, livrai-nos do mal. Jesus Eucarístico, livrai-nos das pessoas perversas. Jesus Eucarístico, protegei-nos, defendei-nos. Jesus Eucarístico, permaneça dentro da nossa casa. Cantemos. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, Te louvo, Jesus. Te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, Te louvo, Jesus. Te louvo em verdade. Pois somente, Senhor, venho a Ti. Pois somente venho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo, Jesus. Te louvo Em todos os momentos da vida, Senhor. Te louvo em verdade. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Senhor Jesus, entrai agora nos hospitais. Tantas pessoas agora nos leitos dos hospitais nos acompanham, Senhor. Senhor Jesus, olhe aqueles que agora choram, o sentimento de depressão, percas na sua vida. Abençoai, Senhor, todos aqueles que necessitam de um trabalho neste final de ano. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, de todos os perigos. Abençoai, Senhor, nossas casas. Protegei, Senhor, as crianças. Pedimos, Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como é bom rezar com você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã de quarta-feira. Fique agora com o programa Experiência de Deus, com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti. Deus te abençoe. Evangelizar é preciso.